Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pipocando Cast. Hoje, para falar do melhor episódio de The Last of Us. E eu nem assisti todos ainda, mas é isso. É o melhor episódio de The Last of Us, a série, tá bom? Essa é a minha opinião e eu discordo de todo mundo que discorda da minha opinião. Um dos melhores da TV nos últimos tempos aí. Ah, você também acha? Assim, a gente não conversou muito em detalhes, né, sobre a nossa opinião. Uhum. Não, é porque assim, a gente tava planejando fazer esse podcast no meio da temporada, né? Mas a série tá tão incrível, tá tão bombástica e polêmica até agora, né? Que, pô, a gente tinha que falar da trajetória até aqui. A gente sentiu vontade de fazer esse episódio aqui comentando a série no dia seguinte que saiu o terceiro episódio, né? Na televisão a gente assistiu em antecipado porque a gente recebeu o material antes. Mas a gente sabia, dá pra sentir que esse episódio, né, ele vai causar, assim, uma certa repercussão, digamos, né? Pela qualidade dele, também pelos temas que ele aborda. Então, só que daí, vendo isso acontecer, eu falei com o Vitor ontem à noite, falei, vamos gravar amanhã, porque é muito legal. Depois a gente grava um ali pelo quinto, sexto episódio, ou grava só no final da temporada, porque eu acho que tem outros bons episódios. O quinto é um bom episódio, por exemplo, então o nosso plano era falar do 3 e do 5 meio que junto. Mas a gente decidiu antecipar isso e ter mais tempo de falar sobre o terceiro episódio. Vamos comentar também, passar um resumo aqui do que a gente vai falar. Vamos comentar também sobre o segundo episódio que a gente não comentou, trazer coisas do primeiro, comentários gerais sobre a série, mas muito mais focado nesse terceiro episódio. E quando começarem os spoilers, a gente vai avisar vocês. Então, eu acho que essa altura é até difícil a gente falar da série, tipo, sem entrar em spoiler, até porque ela já começou, já passamos pelo primeiro episódio, mas vamos tentar, né? Vamos falar em geral, assim, da repercussão desse terceiro episódio, por que a gente acha ele tão importante, meio sem spoilers. Sim. Eu acho que esse episódio, ele é muito importante pra mostrar a que a série veio, sabe? Qual é o tamanho do escopo da série, qual que é o tamanho da proposta dela, até no sentido de transcender um pouco o jogo. Até no sentido de demonstrar que ela é uma série que ela não está presa a simplesmente replicar o que o jogo fez e que ela quer ser uma série dramática séria, maior, mais reconhecida do que algumas pessoas poderiam imaginar de uma série que está adaptando o videogame, entendeu? Sim, inclusive eu tava pensando nisso quando saiu o primeiro episódio, as pessoas falando, eu fingindo surpresa assistindo The Last of Us. Finge, né? Agora, trouxa. Então... Pois e não para por aí. Apesar de que já falaram os criadores que esse foi o episódio com a maior diferença da adaptação pro jogo. Mas ainda tem, acho que espaço pra surpresa, né, no futuro. Eu acho que essa adaptação que eles fizeram, então assim, é um episódio que conta um trecho do jogo, conta uma coisa que tá no jogo, na história do jogo, mas ele modifica os acontecimentos ali dentro. Acho que de uma forma bem inteligente, porque não impacta tanto o segmento da série. Então é como se eles conseguissem achar ali um espaço onde eles podem inovar, podem criar algo novo. E inclusive eles inverteram meio que os sinais, né? A história no jogo, ela é meio que o oposto do que foi mostrado aqui, o que também é muito interessante. Sim. E desarmou quem tava achando que o jogo que a série ia ser simplesmente um simulacro do que é o jogo. E inclusive já vi gente reclamando não pelo enredo do episódio, mas falando, terceiro episódio, hein, mudou, agora ficou muito diferente do jogo, que bosta, tem nada a ver com o jogo. Calma, galera, calma. Não, e isso sem falar da galera que não prestou atenção no jogo, né, sobre um detalhe muito específico a respeito do Bill e quer reclamar, né, Bom... Enfim... Que vamos doideira. falar. Eu só queria, já que a gente não falou sobre o 2, queria só trazer uns pontos, assim. Primeiro, o que você achou dele? Eu acho que o episódio 2, todos os episódios que eu vi da série são bons. São muito legais. Eu acho que as virtudes que tem no primeiro episódio, por exemplo, e no terceiro, elas estão em todos os episódios, né? Muitas das virtudes. Mas, eu acho que ele é um episódio muito de transição. Ele é o episódio mais morno, na minha opinião, até agora que eu vi. Apesar de acontecer uma coisa impactante nele, né? Tem lá uma coisa importante que acontece. Ele é um episódio que eu acho que ele tem essa função de levar a gente até de encerrar o início da série. Entendeu? Ele encerra o início da série
E eu acho que ele era um desafio até narrativo, porque no jogo você não tem episódios, né? Você joga, ele é sequencial sempre, né? Você só progride. Então ele tinha essa dificuldade, digamos assim, de encapsular dentro de um episódio que faça lógica enquanto episódio, né? Aquele acontecimento ali. Porque eu enxergo o acontecimento do segundo episódio meio como um pack. Sabe assim? É tudo do começo, sabe assim? Então tem a história, tem os traumas do protagonista, aí ele conhece essa nova figura aí que ele vai ter que ajudar, e aí ele perde tudo de novo e é tipo meio rock bottom, assim, ele se ferra muito, e aí The Last of Us, entendeu? E aí beleza, eles estão no mundo sozinhos e vão explorar, né? Mas ele tem um ponto de virada muito grande ali, né, no eles final. Eles conseguiram, né, criar essa... Sim, tem um grande ponto de virada. Mas, apesar disso, eu acho que ele tem um... Como ele foi dirigido pelo Neil Druckmann, o criador do jogo, eu acho que ele é um dos que mais captam, assim, em termos de direção, a essência do game, naquele jeito stealth deles, tentando fugir dos instaladores. Toda aquela sequência ali, inclusive com elementos de terror, assim, muito, muito, muito bem dirigido. Aquele desfoque no instalador no fundo, com o Joel desesperado em primeiro plano, tem, assim, você vê que tem a marca de gente que sabe o que tá fazendo, cara. E é legal que tem vários trechos que são homenagens, entre aspas, né, ao jogo. Frases, digamos assim, frases iguais, takes, onde depois a galera até comparou, né, aquele, eu acho que é no segundo, né, que é a Ellie andando na madeira, tábua, e com a cidade de fundo, que é muito parecido. Então dá pra ver que ele pegou pra dirigir e colocou ali várias coisas do game mesmo, pra quem jogou, falar, putz, estamos aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente. O que eu achei que foi super feliz, assim, funcionou super bem. Inclusive, tem um momento de contemplação com a destruição do mundo que é muito interessante de ver a perspectiva de alguém que nunca viu o mundo ficar tão encantada com a beleza, mesmo sendo da destruição, né? É louco pensar que pra essas pessoas, né, que nasceram pra uma criança, que depois virou adolescente num mundo que já tava todo destruído, o ideal dela do que é funcional, do que é belo, do que é totalmente deturpado pela experiência dela, né? Ou é o nosso que é deturpado, sabe? Porque é isso que é o interessante. Ela vê a cidade invadida ali pela natureza e por aquela destruição caótica do tempo, e ela acha aquilo muito bonito. Pra alguém que viveu naquilo ali, digamos assim, na sua época áurea, vai ficar meio horrorizado pelo fato daquilo estar destruído, né? Lembra essa decadência do ser humano, tal. Mas não, pode ser que seja, né, tão belo quanto, mais belo, sei lá, não tem muito... de uma forma poética aí, né, digamos. Acho esse episódio bem... Ele é bem orquestrado, como eu disse, eu acho que ele era um desafio. Talvez seja por isso até que ele dirigiu, no sentido de que como é um episódio que tem mais espaço pra você colocar coisas, ele fez essas homenagens, ele aproveitou pra colocar algumas coisas que... Porque senão seria muito... Não tem muita substância, assim, entendeu? De acontecimentos. Tem um grande acontecimento e tem eles andando até esse grande acontecimento. Então, nesse meio tempo, ele teve oportunidades ali de construir coisas sutis, mas que homenageiam a série, né? Ao jogo. Não, ele assim, deixa muito claro a competência técnica da série em vários aspectos. Eu tava falando da direção, mas eu lembrei agora também, tem uma elipse ali, a montagem é tão bem trabalhada, porque quando eles estão dentro... Dá pra entrar em detalhes aqui? A gente vai entrar em spoiler agora. A gente vai falar do segundo episódio e depois do terceiro com spoilers. Então, se você não viu ainda, vá assistir e volte aqui, que a gente promete que a gente vai falar coisas muito bacanas. Isso. Né? Que não vão desafiar a sua visão. A gente vai falar exatamente o que você quer ouvir. Mentira. Tá? Ou não. Vamos ver. Quando eles estão dentro da base dos vagalumes, com eles mortos... O Joel mata aquele infectado e o fungo vai entrando, né, no chão lá. E quando, assim, rola uma transição de local, tem uma elipse ali muito fantástica, que passa de um infectado pro outro. Levantando isso... Não é só um lance técnico rebuscado de falar, olha só que legal isso que a gente fez. Explica uma coisa, ele demonstra como existe uma unidade entre eles, né? De uma forma
assim, sem precisar apelar falar, pro didatismo. Né? Exatamente, isso foi muito interessante mesmo, e é uma coisa que também é diferente do jogo, né? Isso, então, é uma novidade da série. E achei legal que foi o próprio Neil Druckmann que dirigiu uma coisa que muda o lore do jogo que ele criou, né? Então isso é interessante. Se alguém tem o direito de fazer isso, é ele, né? Pô. Não, e é meio como se ele falasse assim, gente, relaxa, sou eu dirigindo e eu sei que mudaram as coisas e tá tudo bem, isso aqui é legal, vamos fazer isso aqui ser do caralho. Sim, inclusive ele, eu não sei, foi um dos dois, ou os dois explicando que as mudanças da série pro jogo, eles pensaram assim, se ficar inferior ou idêntico, eles seguem exatamente como tá no jogo. Se ficar melhor, então eles vão mudar. Como é o caso agora do Bill, que acho que a gente já pode entrar no terceiro episódio de vez, né? Bom, vamos começar a falar do terceiro episódio. Eu queria só introduzir assim, o que eu penso, que eles acharam uma das coisas mais legais que dá pra você fazer, talvez, com a arte, mas em especial o audiovisual tem esse poder muito grande, é quando você usa coisas que são muito dissonantes. Então, digamos assim, você usa sensações, sentimentos que são muito opostos, você cria contrastes muito grandes com as coisas que você está desenhando, criando, etc. Isso é muito poderoso, eu acho, porque é como se você... Sabe quando você vai comer você vai degustar um espresso muito bom, e aí eles te dão uma água com gás antes? Pra você limpar seu paladar, o palato? Ou quando você come algo que é muito doce e aí o azedo fica extremamente azedo e o contrário. Então eu acho que esse é o efeito, né? E aí você criar uma história de amor dentro de uma série de apocalipse, desgraça humana, né, decadência da humanidade, morte, enfim, apodrecimento, é um conceito muito interessante, muito poderoso. E da forma como foi feito esse terceiro episódio, pra mim é isso, entendeu? É uma oportunidade que eles encontraram ali de falar, beleza, isso aqui é uma coisa que meio que a ligação desse ponto até esse ponto não faz tanta diferença. No jogo, ela acrescenta algo pra um personagem, né? Acrescenta uma backstory pra esse personagem e é uma coisa drástica, dramática. Só que na série eu acho que é uma coisa assim, a gente já tem tanto drama, e obviamente que a história de amor, ela é dramática também, né? Claro. Mas eles falaram assim, ao invés de retratar isso aqui, que talvez seja uma coisa que já tem na história, esse amargor aqui, que isso aqui representa, vamos trazer uma outra coisa? Vamos trabalhar isso aqui, que é tão interessante quanto... Eu acho que é mais interessante, acho que é muito mais interessante, entendeu? Então, acho que essa ideia funda, e eu consigo ver um cara, um escritor, né, uma pessoa que tá por trás da produção, trazendo essa ideia pra mesa, sabe? Gente, vamos encaixar uma história de amor, uma história de amor impossível, improvável, vamos pôr isso na nossa história? Porque eu acho que isso vai combinar tão bem, os signos do amor, o vermelho que é o amor, é o vermelho do sangue, é o vermelho do morango, sabe? Até no sentido semântico é interessante você fazer isso, né? Porque o amor, ele tem essa coisa violenta também, então tem muita coisa nessa temática do romance que contrasta e também combina com isso, e achei isso muito da hora. E o próprio Druckmann também, se eu não me engano, ele já falou sobre isso a respeito dos jogos, que as pessoas costumam falar que é sobre o ódio, e em grande parte, mas assim, é sobre o amor também, The Last of Us. Até porque o ódio não é o oposto do amor, eu sempre falo isso, tá? Porque o oposto do amor parece uma coisa clichê de livro romântico adolescente, mas é verdade, eu acho isso muito real. É a indiferença que é o oposto do amor, né? Porque pra você odiar alguma coisa, você tem que ter algum tipo de ligação emocional forte. E eu não acho que é diametralmente oposto, entendeu? O oposto é você não dar a mínima. E o ódio não é não dar a mínima. O ódio é você se importar a ponto... Muito, né? Exatamente. Então, digamos assim, são sentimentos que chegaram em lugares diferentes, mas eles têm, digamos assim, uma raiz parecida, entendeu? Ela vem do mesmo lugar, né? Essa super importância que você dá a alguém, ou a ponto de persegui-la, odiá-la, né, etc. Mas você vai gastar muita energia com isso, ou a ponto de amá-la. Eu acho que tem uma intersecção entre as duas coisas. Total. Pipocando Cast também é filosofia. Fala da gente, meus queridos. Mas, cara, eu não sei nem por onde eu começo. É tanta coisa, mas vamos focar... Eu sei por onde a gente começa. Não, tá. Eu só quero falar rapidinho, porque poderia ser um filler, poderia ser considerado um filler, mas não é. É quase. Porque... Então, mas ele atende a não é uma grande fuga da narrativa principal, porque em determinado momento... e a gente sabe que, tipo,
tudo aquilo também é uma lição pro Joe, né? E eles criaram essa conexão deles do passado, né? De que aquilo ali era um lugar que eles frequentaram, tal. Então acho que dessa forma é o tipo de filler, se for pra chamar de filler, é o tipo de filler que eu adoro. Por exemplo, quando falam de Avatar a Lenda de Aang e falam de adaptar essa série, eu sempre morro de medo. Por quê? Porque Avatar a Lenda de Aang é cheio de filler. Tem muito episódio de filler. Na verdade, a maioria dos episódios é filler. Só que isso é o desenho. É o universo, né? E principalmente o desenvolvimento emocional dos personagens. Das personagens, perdão. Então, assim, se você vai tirando os fillers, por exemplo, assim, você quer vender que o Sokka é aquele cara bobo, mas que tem aquele instinto de responsabilidade repentina, e é um cara que, né, que tem que ter um coração bom e tal. Como é que você constrói isso sem aquele monte de filler, sem aquelas passagens que existem ali? Então eu acho que, se fosse pra chamar de filler, e só por conta disso a gente já chega à conclusão de que, de fato, não é um filler, né? Se ele tá cumprindo aí a função de enriquecer a história do personagem, não é necessariamente um filler. Claro. Né? Na concepção mais... Por mais que ele escape da linha principal um pouco, né? Ou um tanto. Exatamente. Então, eu acho que esse episódio eles conseguiram fazer isso. É filler? Tudo bem. Não tá progredindo a timeline principal da história, mas tá acrescentando muito backstory pra personagens que talvez a gente não tenha tempo suficiente de acrescentar backstory pra eles também. Exatamente. E motivos pro Joe evoluir como pessoa lá na frente. Perfeito. Então, acho que podemos dizer que é um pseudo-filler, né? Ele te engana, ele parece um filler, mas não ele não é um filler. Exato. Eu acho da hora, inclusive, o fato de que esse episódio começa com o Joe e a Ellie, e eles estão seguindo o caminho deles, e meio que é como se fosse um Once Upon a Time, sabe? Tipo assim, vamos parar um pouquinho e dar uma olhada nessa história? Inclusive nesse momento eu acho muito bom a sacada quando eles se deparam lá com os esqueletos, aí tem um monte de roupa, a roupa queimada, e é tipo a lista de Schindler ao contrário, né? Porque a gente vê aquela menina andando de vermelho por um tempo pra depois ver, né, o corpo dela, né, entre os cadáveres. Aí ele inverteu, né? A gente vê o cadáver e o caminho que aquela mulher percorreu até chegar numa situação em que mataram todos eles lá, eles explicam o que aconteceu. Tem sacadas assim tão legais. Esse momento é muito legal porque, pseudo-filler, porque já tá explicando uma coisa desse universo. Isso é muito legal. Quando você vai escrever uma história, qual que é o mais óbvio? E muitas boas histórias têm essa estrutura, tudo bem. Que é o quê? Você começa a contar a história de uma forma linear, não só nos acontecimentos, mas você pensa o que é basal desse universo, você pensa assim, o que funda esse universo que a gente tá criando? No caso de The Last of Us, é esse governo autoritário, tá? Mas por que ele é ruim? Por que o governo é ruim? Por que as pessoas têm esse ódio, essa ojeriza do que aconteceu com o mundo pós-apocalíptico, né? A tendência é você simplesmente explicar isso. Então você vai colocar um monte de acontecimentos, mesmo que você faça de uma forma que você não ponha na boca de alguém, mas você vai criar um monte de coisas pra que isso seja passado pra pessoa logo. E aí você fala, beleza, estabeleci a pessoa nesse lugar, ela já sabe do que se trata, e a partir de agora eu vou construir um monte de situações com a pessoa já por dentro do que está acontecendo. Aqui é muito mais elaborado, é uma coisa muito mais interessante, que é, ele dá o suficiente no primeiro episódio pra você ficar com pulgas atrás da orelha, você entende como aquelas pessoas enxergam o mundo, mas você não entende o porquê ainda. Você entende assim, as pessoas não gostam, as pessoas estão muito incomodadas com o que está acontecendo, e com certeza acontecendo coisas muito ruins, ou a série é péssima, porque eles claramente têm vários senãos e poréns, né? Então existe os vagalumes, existe toda uma resistência a isso que tá instalado. Isso. Por quê? Dane-se. E aí a gente vai recebendo pílulas disso conforme a história avança. Então fica muito menos, digamos... Primeiro, traz um tom de novidade a cada novo episódio que você assiste, porque você descobre esse mundo em doses homeopáticas, e você vê o estrago que esse mundo fez nesses personagens antes de saber o que aconteceu de fato. Então isso é muito interessante, você fica conjecturando o tempo todo, né? Você fica, caramba, cara, a galera tá muito zoada, o que será que esses caras fizeram? Tal. E é isso que esse episódio faz, né? Ele traz um aspecto de dos vários, né? Então, por exemplo, quando eles estão andando no 2, se eu não me engano, ele fala, por exemplo, que várias cidades foram bombardeadas. Fala, isso, no 2. É no 2? Então, calma aí. A decisão dos caras foi jogar bombas dentro de grandes metrópoles.
Ok, aí a gente entra em toda a questão moral e ética de uma situação extrema, assim, e aí você fala, caramba, chocante, né? Os caras tiveram essa coragem, né, de ir lá e fazer um negócio tão extremo. Muita gente morreu sem ter sido sequer infectada. Exatamente. E aí a gente dá, na verdade, um zoom in, né, nisso aí, né? Que é assim, não é que simplesmente eles jogaram uma bomba. Tiveram lugares onde eles simplesmente pegaram habitantes de uma pequena cidade, alguma coisa assim, reuniram todos eles, colocaram num caminhão e fuzilaram essas pessoas, depois queimaram os corpos. Né? Então, teve quase uma higienização, né, num sentido bem horroroso da palavra, de adentrar o país e a gente imagina que a partir do momento que já tinham células onde eles queriam criar ali a quarentena, etc, tal, qual que foi o próximo passo? É sair por aí, encontrando povoados e coisas assim onde as pessoas ainda estão vivas e eliminando essas pessoas. Né? E quando a Ellie pergunta, é muito forte, quando ela pergunta, tá, mas por que matar essa gente? E o Joe fala, mortos não se infectam. Exatamente. Então, a partir do momento que foram criadas as células de quarentena, tudo que era externo era inimigo, independente de ser zumbi ou não. Na verdade, os humanos externos, eles são mais inimigos, porque eles são infectados em potencial, mas eles ainda são inteligentes e perspicazes o suficiente para causar mais mal ainda do que um infectado já pleno. Isso. E a gente pode ir mais a fundo também na questão, o que criam aqueles criminosos que a gente vê no jogo, tem aquelas gangues lá externas que fazem coisas horríveis. E assim, eles estão querendo só justificar como que a natureza humana reage diante do apocalipse, a cada um por si, ou é um fator ainda assim social também, de que toda aquela segregação ali transforma os outros em quase animais para sobreviver. Sim, e na verdade é uma contraposição que parece até equivalente a como eles foram tratados, né? Digamos, eles é uma resposta quase à altura do que aconteceu com eles no passado. No sentido de que, por você não estar no lugar X na hora certa, mesmo você não estando infectado, você é considerado como alguém de fora que vai levar um tiro caso... Entendeu? Então, a série, na verdade, ela coloca... Isso é muito legal. A gente não entende exatamente quais são as diretrizes, porque tem aquela criança que chega no primeiro episódio, ela é testada, então, teoricamente, se ela tivesse bem, ela ia ser... Digamos, ela ia poder viver lá naquele lugar, mesmo ela tendo vindo de fora. Mas eu acho que é mais uma questão de grandes ajuntamentos de pessoas que estão distantes demais pra você pegar todo mundo e levar pra lá, porque se tiver um infectado dentro daquelas pessoas, durante esse traslado pode ser que todo mundo se infecte, enfim. E também porque era uma criança sozinha, né? Isso. O que já é algo muito forte e que apela pra nossa essência de salvar. E também porque eu acho que... essas ações que a gente tá falando eram coisas do passado, no período de maior desespero, em que ninguém sabia direito o que estava fazendo. Então, exatamente. Acho que é um pouco diferente do que se estabeleceu depois. Depois foi se filtrando esses comportamentos e achando novas formas de não, beleza, se o cara não tá infectado, a gente testa, a gente vê outros critérios, a gente pode ser um pouco mais, digamos assim, criterioso mesmo, né? De como a gente vai agir quando encontrar alguém que é de fora, né? Mas a cena em si é muito, muito foda. Ela é fantástica. Eu gosto muito disso. De novo, é uma elipse, né, que acontece ali, porque você vê aquela pessoa, tipo um vestido, assim, né, meio no meio dos ossos, assim, e de repente a pessoa tá viva, né, na cidade. Essa cidade, ela ainda tem um tom bem de... town, assim, né? Aquela town americana de interior. As cores são bem vivas ainda, sabe? E é legal porque depois o episódio vai desconstruir isso e vai brincar com essa questão da decadência da cidade, né? De como ela oscila entre a saúde e a derrocada. Mas ali ainda tá tudo vivo, então o vermelho da bandeira dos Estados Unidos é bem vivo, o azul, a grama é verde, sabe? A felicidade ainda existe naquele lugar, sabe? As pessoas... E a esperança. E a esperança, exatamente. E inclusive potencializada pela presença daqueles agentes do governo que chegaram ali pra salvar as pessoas, né? Que estavam juntos lá no carro. Sim, incrível. Transição maravilhosa, porque é pra situar a gente de um aspecto, enquanto ela também serve pra levar a gente pra época em que o Bill ele se encontra, né? Pra onde a gente precisa estar naquele momento. Então, é um tipo de transição que eu... poucas ou nenhuma vez, eu lembro de ter visto daquela maneira, assim, muito interessante. Ela é bem original mesmo. E assim,
Aí começa a entrar um monte de virtudes absurdas dessa história. Primeiro porque o Bill, toda a construção dele, a gente é apresentado ao personagem, eu já tô partindo do pressuposto que todo mundo assistiu, né, que tá ouvindo a gente, não vou explicar exatamente o que acontece, mas Sim. vou comentar. O Bill, ele é apresentado pra gente como um personagem que aparentemente você não vai gostar. Isso fica muito claro, sabe? A atitude dele ali no começo, a galera, eu vi no Twitter zoando que ele é ANCAP, porque porque ele faz tudo por conta própria, né? Aquela coisa toda, ele tem uma atitude meio... Mas ele não acredita no governo ali, né? Na ordem lá do negócio. Ele fala, se foda, vou ficar aqui. A nova ordem mundial. Isso, exatamente. Então ele é meio biruleibe, assim, ele é um pouco fora da casinha, meio pichuruco. E a série mostra ele cru, assim, sabe? Ela não faz nenhum juízo de valor a respeito, ela simplesmente estabelece esse personagem com as características dele. E esse é o Bill do jogo. E esse é o Bill do jogo, exatamente. Esse é o Bill do jogo. E aí quem jogou já vem com essa bagagem e fala, beleza, é o Bill. Ok, entendeu? Então a surpresa da desconstrução desse personagem, ela é muito potente, porque depois mostra ele cria, digamos assim, um paraíso próprio, né? Ele constrói ali todas as barreiras pra isolá-lo do mundo, então tem até uma questão psicológica, né? Uma rima psicológica. E o desgraçado é um gênio, né? O desgraçado é um gênio, é muito foda, é muito legal essa parte, inclusive. Pra quem curte esse tipo de... Eu gosto dessa coisa meio sobrevivencialista, e ele é um cara, um veterano de guerra, provavelmente, né? Alguma coisa assim que é estabelecido. Eu acho que não... Agora, falar... Ou ele é tipo, um cara totalmente bitolado com militarismo, né? Eu sei lá, que estudou essas coisas, eu não sei exatamente. Assim, são indícios de que ele é um cara fortão, ele é um cara que tá numa casa que tem um monte de coisas de signos de arma, de exército, sei lá, né? Então, dá a entender que ele é uma pessoa que tem um background fera desse tipo de coisa. Então ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Em nenhum momento parece que ele está aprendendo a fazer as coisas e meio que improvisando. Ele traça um plano, ele é muito eficiente, sabe? Ele traça um plano, ele vai lá e faz tudo assim. Sabe fazer armadilha, manja das armas, né? Manejar tudo mais, então... apresenta como um gênio, na verdade. Né? Não um gênio no sentido usual da palavra, tipo, ele é o maior gênio da Terra. Não é isso. Apresenta ele como uma pessoa extremamente eficiente para aquele tipo de tarefa, sabe? Ele traça um plano muito bem desenhado e ele executa perfeitamente o plano, ele sabe tudo que ele tá fazendo, ele entra nos lugares atrás dos materiais que ele já sabe que ele precisa, sabe? Ele começa a modificar aquele ambiente todo. Faz o açougue dele lá, né? O frigorífico, exatamente. Faz a criação também de galinha, tudo muito bem... E isso combina com uma característica que é vendida pela persona dele ser uma pessoa totalmente, fria. Ele é um cara muito prático, ele é uma pessoa muito focada no objetivo dele, sabe? Então ele vai lá, ele constrói as armadilhas, ele pega o que ele quer, ele pega as carnes que ele quer, ele constrói aquele mundo rapidamente, meio que sendo bem resiliente e meio brutamonte mesmo, assim, sabe? Foda-se, entendeu? Acabou o mundo, eu vou viver minha vida. É meio isso que a série te vende no primeiro momento. Logo em seguida já mostrar o primeiro almoço dele, um prato... Esse ainda nem tanto, mas já mostra que ele... Não, acho que já no é primeiro bem já chocante, super bem elaborado. Executado, sim. Essa é a primeira pista, né, digamos assim, a primeira pista da desconstrução do personagem é a comida. Ah, sim. Que ele não é esse brucutu, né? Existe alguém culto também. Existe uma sensibilidade ali que, digamos... Isso é muito legal. É como se ele é dessa forma pra ele poder desfrutar dessa sensibilidade dele. Então é algo que ele... Uma válvula de escape. Exatamente, Então, isso é realmente muito massa, muito interessante, assim. Digamos assim, introduz a gente o personagem e todo o contexto daquela cidade agora, né? O que é aquilo, virou uma fortaleza pessoal. É isso, virou uma fortaleza pessoal. E aí a rima é meio, vou dizer, óbvia, assim, mas eu faço muito essa associação, que a cidade é isso, né? É a barreira emocional dele com as questões dele, né? Ele se blindou até, né, tipo, construiu muros e grades e cercas elétricas, e lá no fundinho, dentro da casinha dele, tá dormindo ali uma sensibilidade humana, um outro, né? E é interessante o fato de quem vai fazer essa sensibilidade sair de dentro dele, tá num buraco, né? O cara... então tem... Não sei se é intencional ou não, mas
tem essas brincadeirinhas aí pra gente refletir. Não, tem muita coisa assim legal. Então, por exemplo, ele cai na armadilha, né, do Bill, esse outsider. E é engraçado porque toda a construção da cidade, tudo que tá acontecendo na cidade, é pra evitar que as pessoas entrem. Então, a maior energia que ele gastou foi pra evitar que pessoas atravessem. E é engraçado que, inclusive, as armadilhas dele não é só para infectados, né? É pra humanos. É pra humanos, também, né? Ele não quer ninguém por ali. Então isso é da hora. E aí justamente o que acontece, né? Aparece um humano. Isso. E aí é que tudo começa, apesar de que, assim... vamos por partes. Então o cara chega, almoça, eu acho muito legal como o clima vai pintando assim entre os dois de uma forma muito orgânica, né? Uhum. Começa lá com os olhares assim na hora do almoço, mas ainda tem um estranhamento, tem aquela barreira do Bill que se quebra no momento da música, que é uma cena muito bonita, muito emocionante quando ele... Acho que ele fica à beira das lágrimas depois de tocar, de cantar. Uhum. Mas eu acho que você pulou um monte de coisa. Porque eu queria falar do almoço. Vamos falar do almoço. Eu acho muito legal porque quando eles se encontram, ele tá pensando se ele mata ou não o cara. O que ele faz? Não é que ele tá pensando se mata ou não, mas ele tá meio tipo... tá meio em choque, né? Sei lá, o cara tá pedindo pra almoçar, pra entrar, pra tomar um banho. Tá com a arma aqui no couro. Exato. E então fica aquela coisa meio, e aí, deixa entrar, não deixa entrar? Então ele entra com ressalvas, digamos assim, né? Entra aí, fica um pouco e tal. Só que é muito legal porque o Bill, eu confundo os dois. O Bill é o que a gente vê primeiro, né? O Bill, ele tá na cidade e ele falando, beleza, pode entrar aqui e comer. Só que na hora que ele vai... É meio como se ele falasse assim, beleza, já que eu deixei o cara comer, eu vou servir coisas maravilhosas pra ele, sabe? Eu vou servir vinho, O cara vai ter um banquete, digamos assim, né? E ele faz lá uma comida e tal. E a reação do Frank é muito foda, porque também tá dando pistas pra gente de como é o mundo. A questão da comida, a questão do alimento ser, digamos assim, algo muito raro. E no 2 estabelece isso, porque, por exemplo, a Ellie tem um sanduíche de frango. Ela fala que a Marlene contrabandeou. Fala, nossa, você tá comendo frango? Que porra é essa, sabe? A gente só come alfafa, sabe? Você tá comendo proteína animal fresca, sabe? Sim. Absurdo, né? E aqui seria o ápice disso, né? Alguém que tá fazendo culinária mesmo, cozinhando um prato tal, com vários vegetais, né, tal. Então, é muito legal ver a reação do personagem. E tá explicando pra gente o quanto isso é uma commodity agora, né? Muito distante de todo mundo. E a hora que ele prova, isso, méritos pro ator, mas também a sensibilidade dele saboreando aquilo e a cabeça explodindo. É tudo tão bem escrito, né? Tão bem atuado. E já passa... muito sobre o... Tipo, assim, o Bill é mais do que parece. Uhum. Mas eles escondem um pouco... Isso que é legal, essa sutileza dessa cena. Eu, pelo menos, quando fui assistindo, eu tava um pouco em dúvida. Eu tava assim, cara, o Bill, ele tá lidando com essa... Porque o cara, ele é um outsider, ele é o outsider do mundo do Bill. E aí, tudo impressiona ele, porque ele tava numa situação muito merda. Então, quando ele vê o piano, ele fala... Cala a boca um piano, eu não acredito nisso, não sei o que lá, nossa, eu tocava como eu gostava, não sei o que lá das quantas tal, né? Então tudo que ele olha, as decorações, a coisa toda, ele fica muito animado, ele fica, você sabe, ele é eufórico com aquela coisa. E aí o Bill que já tá acostumado com isso, ele fica meio tipo, beleza, okay. Mas ele começa a ver beleza, é como se ele começasse a... O meu ponto é o seguinte, é como se ele criasse um paraíso particular, mas aquele paraíso não é o paraíso. Falta alguma coisa, que é dividir aquilo com alguém. Então ele rapidamente superou aquelas coisas, sabe? Beleza, ele cozinha o melhor que ele consegue, mas aquilo ainda não já se tornou normal e não tem aquele brilho que ele imaginou que teria. A mesma coisa o piano que tá meio encostado lá, dá a entender que ele nem toca muito mais, ele não é uma coisa que ele faz sempre. Lá, sim. Isso. E aí na hora que chega um estranho, meio que justifica. Ou reacende ou acende mesmo pela primeira vez. Justifica tudo aquilo que ele criou. E aí, ele diz isso mais tarde, o Frank trouxe um propósito pra ele, um motivo pra viver, não só sobreviver, mas... Isso é muito foda. Então aí a cena do piano, que é muito legal, todo esse começo ele é bem confuso,
Pra mim, pelo menos, né? Confuso no sentido de... Pra onde a gente tá indo? Claro. O que tá acontecendo com esses personagens? Será Acho que é mais porque a gente jogou, talvez. Talvez, mas eu acho que pra quem não jogou também tem uma sensação de beleza, esse é um mundo perigoso, ele ainda é um estranho. Será que é meio que ele tá enchendo a bola do Bill pra depois roubar o Bill, sabe assim, Sim. ele vai se convencer de dormir lá e na hora que o cara acordar, ele vai estar sem ar, vai estar preso, amarrado no... Você fica com essa sensação, né? Sim. Porque o cara pode ser muito perspicaz, pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que... E ele tem um paraíso ali dentro. Então o cara entra e fala, brother, eu vou me apropriar disso aqui. Mas isso dura pouco, porque depois da cena deles na cama, a transição de tempo é tão inteligente que passa 3 anos depois que ele fala, então eu não vou me prostituir aqui, mas eu vou ficar alguns dias, né, já que estamos aqui. Então, pra eles terem a relação sexual, ele fala, calma lá. Você não vai simplesmente me chutar depois do negócio, eu vou ficar né? uns dias aqui, então, beleza. 3 anos depois. E aí eles numa DR. Então, a partir desse momento a gente já entende, ok, ele não é esse tipo de pessoa. Já deleta essa possibilidade, né? Mas ainda não sabemos no que isso vai dar. Principalmente porque eu, como alguém que jogou, eu tava esperando... Que desse algo errado entre eles. Isso, exatamente. Acho que todo mundo, pra falar a verdade. Sinceramente, eu não lembrava exatamente do que acontecia, então foi ótimo porque eu não criei essa expectativa. Ótimo não, né? Sei lá, mas eu não fiquei com essa... Já me vendeu muito bem que eles eram parceiros e até por uma questão psicológica dessa situação, eu imagino que se alguém se estabelece como seu parceiro e se mostra confiável... A tendência é que você se apegue muito a essa pessoa, né? Porque é um mundo onde não tem pessoas, né? Então, se você tem uma pessoa... E antes de continuar, só pra pontuar uma polêmica extremamente desnecessária que tá rolando sobre a sexualidade do Bill, assim, cara... Vocês que estão questionando isso na série, vão jogar o jogo de novo. Acho que eu só tenho isso a dizer. Sim, porque a questão é que isso não é novidade no jogo. Não, nenhuma. E outra coisa também, e se fosse? Essa é a principal questão aqui. Qual que é o problema de você mudar um detalhe desse de um personagem secundário? Sabe, tudo bem, quando é um protagonista e a história passa a ser sobre outra coisa, eu acho que é mais questionável, não que você não possa fazer, inclusive eu sou a favor de adaptações que mudam. Porque você já tem o material original, então você pode consumir o original e agora você tem uma proposta nova. Não, e outra, é um personagem que ele só tem uma função no jogo que é fornecer a bateria. Isso, exatamente. Assim. Então, mas aí a questão é, se fosse o protagonista, se a gente fosse transformar a história que é sobre uma coisa em uma história que é sobre outra coisa, ainda caberia, a discussão seria mais interessante, pelo menos, sabe? Não, mas mudou, então agora é outra essência. Tal. Não, gente, é um personagem secundário, não muda nada no que simboliza The Last of Us. Na verdade, isso já está no The Last of Us, agrega, exatamente. Então, é uma bobagem sem fim isso aí. Então, deixando isso de lado, que tipo, essa polêmica que eu falei nem deveria existir. Então, a partir do momento que a relação deles está já estabelecida, esse salto de 3 anos é muito legal porque mostra como o Frank não está satisfeito com aquele lugar, né? Ele quer levar vida para aquele ambiente. E imprimir a personalidade dele ali também, né? Isso. E falar, isso também é uma demonstração de amor, você construir as coisas. O Bill ainda não tem essa compreensão. Ainda é um pouco do Bill que a gente viu lá atrás, do Bill que a gente conhece no jogo. E a partir daquele momento, as coisas vão se transformando de um jeito que me surpreendeu muito. Inclusive, eu notei uma coisa assistindo o episódio, que quando o Frank chega, ele repara que a casa tá meio suja. A casa tá meio empoeirada e tal. Pra mim, isso é assim, demonstrando que por mais que seja um lugar muito bom... Ele passa o dedo, assim... ele fala assim, pô, mas se o cara cozinha, faz tudo, por que tá sujo as coisas? É meio que assim... isso é uma coisa da sua... Ele não liga pra isso, mas isso da personalidade do Frank é uma coisa que ele se incomoda, né? Com a poeira. E aí depois quando a gente vê no futuro já não tem mais poeira, entendeu? Porque ele é o cara que faz questão de limpar a poeira. Eu tava pensando nisso, como tanto o Bill... Assim, ele é um personagem que ele vai na contramão do resto do mundo, porque a gente vê o mundo como era se desconstruindo. O Bill se constrói. Ele termina
arrumado, ele termina mais, tipo, em paz Sim. consigo mesmo. Acho essa inversão Não, fantástica. e ele organiza o mundo em volta dele, né? Isso é muito louco, né? exatamente. Enquanto o mundo tá ruindo, ele tá organizando, né? E a casa também, é uma Sim. coisa que ela vai... o trabalho da direção de arte incrível, agregando novos elementos conforme o tempo vai passando, com os quadros que o Frank pinta, mais vida, flores, plantas espalhadas. Tem ali um trabalho, tipo... A galera pensa muito bem no que tá fazendo. E o final, né, disso, que a questão é o seguinte, né? Pra mim, uma das mensagens muito interessantes aqui é que, no fim, a ruína é inevitável, né? Isso. Digo assim, a Ela morte chega pra espreita. todos, Exatamente. Então, assim, por mais que eles façam tudo isso, no final, aquele lugar acaba, aquilo perece, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente vê os personagens até o fim, e o fim é o mesmo, digamos assim. É como se eu tô lendo agora A Peste, do Camus. E é um livro sobre pandemia, sobre, né, tal. Bem parecido com a pandemia que a gente teve agora, mas lá a peste deles é um pouco diferente. Mas enfim, é tudo isso, é a cidade, isolamento, né, não tem o isolamento social, as pessoas ainda continuam se vendo no livro. Mas enfim, trata sobre todos esses assuntos, as pessoas morrendo, o pessimismo, o otimismo no começo, né, depois o pessimismo e tal. E acho que essa temática, vírus, pandemia, infestação, infecção, é bom pra mostrar isso, pra mostrar que tudo de belo que o ser humano constrói, todo esse construto humano, ele vai depois acabar apodrecido, sabe assim? Então eu acho que essa é a... E é legal porque eles deixam a casa toda bonitinha e ganha cores e ganha plantas, etc. Mas basta algo acontecer que daí as plantas morrem e a casa fica opaca de novo. É muito rápido, né? Digamos, o poder da destruição é muito mais forte. Não é que é muito mais forte, ele é muito grandioso. E aí uma luzinha de esperança briga com esse monstro imenso que é a ruína, entendeu? E o último plano é exatamente isso, mas vamos voltar um pouco, Claro, né? claro. Não, eu só falei disso porque eu ia esquecer depois de comentar sobre isso. Cara, eu adoro a cena... Não, eu gosto muito de quando e como o Joe e a Tess, eles entram na história... E aí tem um diálogo com o primeiro episódio, porque a gente descobre o motivo do rádio lá com as músicas, as décadas, aí a gente descobre que era um negócio combinado entre eles. Então é bem legal. E ou seja, no primeiro episódio, termina com uma música tocando no rádio. Só que o Joe e a Tess já saíram, então eles não sabem... Eles não ouvem a música. Eles não sabiam o que poderia ser... O que estava esperando eles quando chegassem lá na casa do Bill. Sim, isso é bem legal. Inclusive, é interessante... Eu às vezes vou comentar coisas fora de ordem porque eu tenho medo de esquecer. Mas eu adoro o fato de que no final, quando eles chegam na casa... Isso também é uma coisa do jogo. Passa pra gente essa sensação do jogo de vários lugares que você entra durante a sua jogatina e as pessoas já estão mortas, ou as pessoas não estão mais lá, mas há aquele tipo de vida opaca. Alguém passou a vida inteira ali, aqueles objetos eram as coisas mais importantes do mundo para aquelas pessoas, e aí você vai simplesmente procurar mantimentos ali, dar um soco, um murro no quadro. Quebra um vidro ali, né? Exatamente. A pessoa cuidou daquilo, e até por ser um momento de pandemia, as pessoas cuidam do pouco que elas têm com muito carinho. Então você vê que a pessoa, né, tentou sobreviver ali e tal, e no jogo é muito isso. Você entra, aí você começa a abrir umas gavetas, aí você acha cartas. Então eu achei muito legal como eles conseguiram transmitir essa sensação dessa exploração no jogo, que é silenciosa, né? Você abre uma carta e fica lá lendo na tela. Eles conseguiram fazer os personagens fazer isso por você, sabe? De uma forma que não é tosca. Isso é muito legal. Isso é um aspecto que eu gosto muito desse episódio, porque é como se você visse o filme inteiro daquela casa que eles entraram, entendeu? Sim. Então tem toda uma vida de coisa, e aí tudo isso agora é um lugar lá que aquelas coisas nem fazem mais sentido, né? Não tem ninguém ali pra explicar pra você o que é o piano, o que é o quadro, o que é o pincel, o que... aquilo é o que restou, a história que ficou pra trás. E por falar na história, assim, a construção dos dois personagens me lembra um pouco... Você já viu aquele filme francês, o Amor? Não assisti. Não. É um filme fantástico, que é um casal de idosos, a mulher perde metade... Não, o lado direito ela perde... movimento. Isso. Eu tô ligado que filme que é.
Aí um cuidando, assim, mais ele cuidando dela, né? Mas me lembra um pouco a relação dos dois, assim, e como tem detalhes que mostram como o amor tá presente ali nos momentos bons, ruins. Como a cena do morango também sintetiza tão bem isso, ele se emocionando ali. O Bill é um ponto de virada para ele também, porque ali ele pede desculpa pro Frank. Ele fala, me desculpa por envelhecer mais rápido que você. Então, ali ele vai... Depois, o que acontece depois dele ser muito reativo com o Joel e a Tess, eles provando o morango, tem muita sensibilidade. Os atores também passam isso muito bem naquela cena, né? E aí, assim, acho que tudo que revolve esse episódio tem a ver com essa questão de bloqueio emocional e uma coisa bem budista, assim, né? De que viver é sofrer e que quanto mais você se compromete, mais você sofre. E é muito isso, né? Porque ele vai abrindo a fronteira da cidade para outros estranhos, né? E ele ganha com isso, no fim, né? Mas ele corre um risco muito grande de se frustrar e é legal como ele vai desenvolvendo essa capacidade de abrir mão e de deixar mais pessoas participarem da vida dele, né? Então, é muito legal aquele primeiro encontro deles, onde a Tess entra junto com o Frank, fica só o Bill ali e o Joe. Com a arma. Assim, e o Joe, ele simpatiza muito com o Bill. Ele entende, ele fala, cara, a relaxa. gente é igual. É isso mesmo, entendeu? Tipo, eu entendo que você tá em choque, que a gente tá aqui, porque, né, eu consigo entender a linha de raciocínio que você tá seguindo pra ser tão reticente da gente tá aqui, etc, etc. E ele faz o Bill entender que ele era necessário pra ele, porque o Joe fala, sua cerca lá tá ficando podre. Isso aí vai durar 5 meses, sei lá. Eu trago material pra durar a vida toda, então vamos formar essa aliança aí, vai ser bom pra todo mundo. Né? E o Bill, eu não lembro agora o momento em que ele fala pro Frank, eu nunca tive medo até você chegar. E aí a vida toda dele vira, isso, né? O medo pela pessoa que você ama, o que você faz, o que você constrói por alguém que você ama, até chegar o momento de partir, né? E ele dá a entender que ele, por exemplo, não teria conhecido o Joe, não teria conhecido a Tess, caso não fosse o Frank. Então, na verdade, é como se ele se abriu, e aí ele abriu um universo tão grande de coisas e de possibilidades que surgiram na vida dele por causa dessa pessoa que apareceu, né? Então, eu acho que é legal a gente até falar pra quem não jogou o jogo e tá aqui assistindo, vai ter um pequeno spoiler do jogo pra gente explicar o que acontece lá. No jogo, a gente tem um acesso muito diferente da história dessas duas personagens, porque a gente encontra o Frank enforcado. Isso. E uma carta dele pro Bill. E aparentemente a relação deles era ruim. Eles eram parceiros de trabalho ali, etc. Digamos assim, viviam ali naquela situação e eram companheiros no sentido de sobreviver ali juntos, né? Mas dá a entender que o Bill era um cara extremamente agressivo, era um cara super mandão, que não deixava as pessoas darem a opinião delas, participarem, metódico, exatamente. O teorista da conspiração que a gente viu no começo. Então ele era bem unidimensional, na verdade, né? Assim, ele, enquanto personagem no jogo, é mais unidimensional, pelo menos, do que foi construído aqui. Mais. Porque ele acaba demonstrando no jogo, assim, ele é muito arisco com a Ellie, mas, se eu não me engano, ele acaba depois, assim, demonstrando do jeito dele, assim, uma compaixão. É mais sutil, talvez, então, no jogo, né? Do que aqui. É mais sutil. E o fato, assim, no quesito a sexualidade dele, a gente só vê por causa das revistas que ele tem lá. Então, assim, a questão é que mudou completamente. É quase o oposto, né? Aqui a gente vê a personalidade dele se abrindo e ele se transformando numa outra pessoa. E no jogo a gente não vê isso. Ele continua sendo aquele cara enrustido, digamos assim, aquele cara retraído, que segue a risca a metodologia que ele criou e as regras que ele estabeleceu, né? E era o que, teoricamente, o Bill deveria fazer mesmo. É o que é mais coerente de se fazer. Sim. Então eu acho que essa é a brincadeira. Ele deu sorte de que as pessoas que chegaram ali, ele abaixou a guarda e elas não fizeram nada, entendeu? Poderia super acontecer o contrário. Essa série, nesse plot do Bill, é tipo um what if, né?
É um what-if, exatamente. É totalmente Tem um o what-if. Vigia lá olhando como que foi a vida do Bill de uma outra forma. Aham. Eu tenho um monte de coisa pra comentar. Vai falando, vai. Por exemplo, eu gosto muito de como o episódio é surpreendente em diversas coisas. Então, por exemplo, aquela sequência onde chegam invasores e eles trocam um tiro com os invasores. Se eu não me engano, a ordem é assim, eles correndo, aí tem o morango, aí ele fala que tá envelhecendo mais rápido. Aí passa um pouquinho, tem esse episódio da invasão. E é muito legal a reação dele, porque ele fica completamente desesperado em proteger o Frank. Então ele já sai lá, tipo, na verdade a gente vê pela perspectiva do Frank, né? O Frank meio procurando ele. Vê que o Bill tá trocando tiro lá fora. E aí depois ele acha as armadilhas são mega eficientes, é muito interessante isso, assim, que realmente eles repelem os caras, tipo, muito foda, todo mundo pega fogo. E talvez ele nem precisasse ir lá trocar tiro. Exato. Mas mostra que essa impulsividade dele vem do fato de que ele quer proteger o Frank. Eu sinto muito isso, né? Por isso que ele já foi de primeira. Digamos assim, se não tivesse o Frank, talvez ele até fosse mais comedido. Mas como tem, ele fala, beleza, eu vou me certificar de que ninguém vai entrar e dane-se se eu morrer. Isso. E aí a cena termina com ele baleado, né, dentro de casa, e meio o Frank, ele não sabe muito o que... Aparentemente, eles não têm muitos recursos pra lidar com aquilo. Fica uma coisa meio tipo, caralho, fudeu. Ele pega uma garrafa com álcool, dá uma limpada ali nele, vai contendo o sangue, a gente não vê muito o que acontece. E é meio que um fade out, assim, e aí volta e ele tá vivo. Não só vivo, porque tem uma inversão interessantíssima ali, né? Porque... Ele fala pro Frank, eu preparei tudo já pra você se virar, mas você chama o Joe, você vai precisar dele aqui. E aí ele vai apagando, fade out, volta, tá ele cuidando do Frank na cadeira de rodas. Então é muito surpreendente, digamos assim, é um monte de surpresas que esse episódio constrói. Né? Isso é muito da hora. Sim. É bem inusitado, sabe? O tempo todo é inusitado, e aí você chega meio que, digamos, na porção final da história, que é o fato de que quem envelheceu mais rápido, na verdade, do ponto de vista de saúde, foi o Frank, não o Bill, né? O que, do ponto de vista da história, é muito mais interessante, né? Porque, de novo, é o Bill lidando com questões emocionais, né? Isso. E eu tava pensando o tempo todo, eu acho que em algum momento a gente vai ver ele se tornando o Bill que a gente vê no jogo. Talvez a perda do Frank abale ele, assim, muito, ele se torne aquilo. O que será que vai ser? Então, mas não, a surpresa veio de um jeito, assim, foi surpresa mesmo, uma bela surpresa. Sim, a partir dali você não sabe muito o que vai acontecer, né? Você imagina algumas possibilidades, mas eu tenho uma teoria, uma análise de que é o seguinte: no fim, o Bill, ele meio que ama mais o Frank do que o contrário. Ele é mais devoto ao relacionamento. Digamos assim, o relacionamento é mais importante pro Bill. Eu acho que a série vem disso. Ele é mais sensível, e o Frank, ele é muito mais... Ele não é que ele é muito mais, mas ele consegue ser mais pragmático, entendeu? Por quê? Porque é o Frank que desiste de viver, e eu acho que se fosse o contrário, o Bill não desistiria, entendeu? Porque ele não quer deixar o Frank sozinho. Você tá entendendo? É uma atitude egoísta do Frank no fim das contas. Óbvio que a gente tá fazendo um julgamento aqui. Não é que é super egoísta, não é egoísta, mas tá no espectro do egoísmo. Ele fala, beleza, eu tô sofrendo, eu tô meio desenganado, então eu quero terminar com o meu sofrimento e não quero que você veja também a minha decomposição enquanto ser humano, etc, etc, etc. Mas parte de um lugar de... Ok, eu quero pôr fim em todo esse sofrimento que eu estou passando. Não vejo mais motivo de viver assim, entendeu? É curioso como isso acontece depois da gente ver o Frank na última tentativa de pintar um quadro. E ele é muito diferente dos outros quadros que a gente vê espalhados pela casa. A mão trêmula, né? Já não... ele não consegue mais fazer a arte dele lá, né? Apesar de ser muito bonita ainda assim. Sim. Mas é como se ele estivesse perdendo a humanidade. Tipo assim, é a última fronteira, né? Ele aguenta andar de cadeira de rodas, ele aguenta ser alimentado, aguenta tudo, mas o fato dele não conseguir pintar mais, ele fala... Mas eu acho que, por outro lado, assim, o que você falou faz sentido, mas por outro lado, ele também pode querer que ele pode querer que o Bill não sofra mais vendo a decomposição dele. Então ele é uma forma de acabar com o próprio sofrimento, mas também é uma forma de
de fazer o parceiro... Poupar o parceiro. Ele vai lidar com a perda, vai, mas assim, não vai chegar naqueles estágios finais que, assim, muita gente chega, assim, é um caso que eu já passei também, enfim. Sim, mas é que eu acho que a questão é o seguinte, quando você tá num mundo onde você não tem mais ninguém, eu entendo o seu pensamento, eu acho que ele é uma linha que o próprio Frank deve ter seguido na cabeça dele pra justificar o comportamento dele, entendeu? Mas num mundo onde você é solitário 100%, né, digamos assim, tanto é verdade isso que eu tô falando, que o Bill resolve por não continuar com a vida dele, né? Ele decide isso. E eu acho que a questão é que é melhor alguém em qualquer situação, até pra você poder cuidar dessa pessoa, até pra você ainda justificar a tua existência através da existência dessa outra pessoa, do que você não ter ninguém, entendeu? Você não vai poupar a pessoa, você vai jogar ela no escuro, na verdade. Mas ele, né? pode ter pensado no Joe e na Tess, como a relação deles evoluiu através dos anos. Então, eu acho que ele imaginou isso pro... O meu ponto todo é que... Sabe quando a gente fala de duas pessoas de um casal e os dois são super fofos e são super... e aí às vezes você fala assim, você tá achando que é essa pessoa aqui que é a coração mole, mas não é. Quando for uma situação realmente grave, essa pessoa que toma a frente e consegue ser mais pragmática, enquanto a outra é muito mais sensível. E eu acho que o Bill é esse sensível e o Frank, ele consegue falar assim, brother, eu não consigo mais pintar, eu não consigo mais comer, você tem que me levar de lado todo, isso não é vida. É o contrário exatamente, do que parece. É o contrário do que parece, exatamente. E na verdade mostra toda essa evolução do Bill enquanto personagem, que ele chega no fim da vida dele sendo uma pessoa de coração muito mais abrandado, entendeu? Ele é um cara muito sensível. E uma coisa que eu acho que aponta pra essa minha teoria é o fato de que quando o Frank percebe que o Bill também decidiu por terminar com a vida dele ali, ele não fica surpreso. Você entendeu? Ele fala, não, eu vi aí e tal, mas ele não age tipo assim, caralho. Ele já considerava que isso poderia acontecer, entendeu? Ele fala assim, eu deveria ficar muito puto por causa disso, mas eu entendo o que você tá fazendo. Mas você entende que quando ele tomou essa decisão, ele deve ter pensado assim, é uma situação muito zoada, porque ele já tá mais velho também, e a gente meio que não tem pra onde ir, eu tô aqui sofrendo, e tenho uma doença, e etc. Então eu acho que esse é o caminho. E beleza, vou fazer isso e tomando todos os riscos. E um dos riscos ele com certeza considerou que seria o parceiro dele depois acabar também se matando, justamente em decorrência desse acontecimento. Então eu tô querendo dizer, é uma situação extremamente difícil. Não é que eu tô julgando ele falando, nossa, o cara é desumano de ter... Não é isso. É só porque eu acho que é o tipo de decisão que alguém com um pouco mais de fragilidade, digamos assim, ele não consegue tomar essa decisão. Por mais que ela ache que é o mais correto, ela evita de pensar, ela fica só tentando resistir àquela situação horrorosa, né? A coragem pra dar o fim à própria vida. Isso, exatamente. Sim. Mas é uma coisa tão complexa que é multifacetada e a gente pode enxergar né, sob várias óticas. Romeu e Julieta no final, né? O Bill até fala, não é isso, mas é porque não é o trágico... O clássico suicídio no fim da peça, mas é porque, assim, já valeu a pena viver. Então... e ele também não entende muito. É como se ele fosse ter que virar o Bill antigo. E isso pra ele é pior que morrer, entendeu? Então ele prefere morrer como novo Bill do que virar aquele Bill que ele era. Sim. Então acho que é muito por aí. E aí mostra, por outro lado, o pragmatismo dele de preparar tudo pra também estar junto com... Digamos assim, ele visita o Bill antigo nas últimas horas da vida dele ali pra conseguir arquitetar toda aquela coisa que depois a gente vê pelo olhar do Joe e da Ellie, né? Sim. Aquela engenhosidade toda. A carta pro Joe meio agridoce ali, né? Tem um tom ácido também. Sim. E... Não, falando pra não olhar no quarto, falando pra, né, ele pensou em cada detalhezinho, até nesses detalhes mais desagradáveis, ele pensou em tudo. Tá, ok. Ele montou tudo, ele falou, os mantimentos estão aqui, estão ali, usem essas coisas, não entrem no quarto, deu a senha, exatamente, ele apesar de ser um dia sinistro da vida dele, né, ele consegue ter esse acesso de objetividade. E mesmo desistindo da vida, foi um ato de altruísmo pra ajudar o Joe, falando pra ele cuidar da Tess. E ali, né, fica a lição pro Joe levar pros próximos episódios, porque ele fala, realmente a gente é muito parecido mesmo, como foi
pontuado pelo Joel lá atrás. Aham. Então, eu aprendi coisas que você também tem que aprender, responsabilidade de cuidar de alguém, Uhum. leva isso pra frente e segue a vida. Não, e tenha, e tipo assim, coloque num lugar muito especial a sua companheira, né? Tipo, cuide dela, tal, e ela já morreu, né? Então, assim, ele falhou, digamos assim, né, nessa missão, mas ele tem uma nova oportunidade, né? Uhum, exatamente. Com a Ellie. Teve a filha, teve a Sarah, teve a Tess, e Uhum. agora... E aí que a gente vai vendo o apego a ela se formar. Eu acho que esse é o episódio em que planta, assim, porque ele é muito restrito a Ellie nos 2 primeiros episódios. Assim, ele não quer mesmo saber dela. Não quer se conectar com ela, né? Ele mantém uma distância mesmo, E inclusive o que você falou é verdade, eu gosto de todo o trecho final do episódio, onde acontece coisas que mais progridem mesmo a narrativa, o fato dela pegar a arma, né, ela pega uma arma que tá numa gaveta e guarda com ela, que é uma coisa que digamos assim, mostra ali um traço da personalidade dela também, que a gente já viu, né, o fato de que ela nunca se desarma, ela nunca cede, ela não se comporta, né, ela não obedece ordens, exato. E daí tem toda a questão da caminhonete, né? Que é muito legal, assim, eles indo embora deste lugar com a caminhonete. Isso mostra que no grosso, o Bill, tanto na série quanto no jogo, ele serve pra isso. Pra mesma função, que eles têm o carro. Uhum. E é mais, e digamos assim, é um episódio, é um momento onde eles estão com tudo que eles precisam pra se lançar nesta jornada. E qual é a jornada? Proteger a Ellie, sabe assim, digamos assim, é o final da construção. É simbólico porque ele consegue a forma de se locomover, mas é também a história que, digamos assim, planta essa última característica, assim, consolida essa característica de que, você vai pro mundo e cuide dessa garota, né? E é isso que você tem que fazer. Você vai ter que passar por todo tipo de coisa enquanto você protege essa pessoa. Você vai ter que sentir medo por alguém. Exatamente. Vai ter que se afeiçoar. Não tem... E é muito legal que a caminhonete, ela tá totalmente preservada, né? Então ela tem aquela cor azul bebê, assim, né? É muito da hora isso. Eles andam naquela cidade que já tá, porque eles estão há um tempo, né? Eles morreram faz um tempo já, então tá tudo já meio degradado, as plantas. A comida podre. Eles já chegam com as jardineiras, eles já sabem que deu ruim. Fala, putz, aconteceu alguma coisa aqui. Porque ele sabe como era o Frank, né? Sabe que eles... porque o Bill, nem tanto. A primeira vez que eles chegam lá, né? Que o Frank chega, nem tem planta, nem tá tudo cuidado. Porque é o Bill, o Frank quem cuida disso. Não, mas a reação do Pedro Pascal ali é muito boa, porque já passa assim, ele não fala nada, é muito rápido e já passa. Ok, você sabe que ele percebeu, tem alguma coisa errada aí. Sim, é bem, não é nem sutil, mas é bem rápido, assim, né? É pontual, assim, né? Muito fera. O cara é foda demais. E aí eles estão indo embora na caminhonete e tem aquele lance da fita, né? Das músicas, e ainda tem essa coisa... Da Linda Ronstadt, que é a cantora da primeira música entre eles. Sim. Aliás, é muito legal como o casamento, né, o casamento antes do suicídio, no último dia deles, acontece, ele se consolida lá diante do piano, né? Onde aconteceu o primeiro beijo. Isso é bem legal. Eles criam toda a vidinha deles ali, né? Tem tudo ali, bonitinho, um microcosmos ali de existência deles. E, cara, tudo isso é muito da hora, porque é muito legal a gente imaginar, eu acho legal que é um exercício de imaginação também, que constrói aspectos desse mundo, que tem gente por aí vivendo versões paralelas do que essa versão, que é a versão principal, que é essas cidades, essas quarentenas, etc. Sobrou gente por aí e o que pode ser? Que tipo de coisa deve ter acontecido, sabe? Esse cara isolou uma cidade inteira pra ele, mas tem gente vivendo em caverna, o que é que acontece, sabe? E aí depois a gente, dentro do lore de The Last of Us, a gente descobre diversas coisas, né? Diversas peculiaridades de lugares que vivem de jeitos diferentes. Isso. Mais do que o universo ali, relações. Como elas acontecem, as escolhas. Assim, é um material muito filosófico que já era do game e tá sendo muito interessante ver como que eles tiveram a coragem de seguir, mas também expandir
transcender, na verdade, eu acho. Transcender. Até porque é uma revisita de um material que já faz tempo, né? O realizador, ele também já não deve ser mais o mesmo de quando ele pensa era, né? diferente de alguma coisa. Falar, ok, aqui eu poderia ter explorado mais isso. Ele desenvolveu as próprias ideias dele mais, né? Então, às vezes, ele quer pesar mais aspectos daquele mundo ali, ele quer jogar o holofote pra aspectos diferentes, emocionais, que ele quer explorar, e eu acho isso muito legal. Porque é o próprio criador que tá fazendo, gente. Então, como é que vai reclamar? Você vai falar, não, meu The Last of Us... já fazem, né? Porque o The Last of Us 2 tem uma parcela de fãs dizendo que não, vocês acabaram com o meu jogo. Eu gosto muito como essa gente fala, é delas, né? Dela. Parece aqueles cachorros lá que não largam o osso. E você vai falar que o cara que criou isso não sabe o que ele tá escrevendo? Sim. Que tipo de ego é esse? E outra coisa, se o cara escrevesse exatamente o que você quer, o que você acha que você quer, você não ia gostar muito. Ia ser totalmente fraco, sabe? Não é uma coisa que marca você. Ou só mostra o tipo de narcisista que você é. Mas eu digo, até os narcisistas, eles não têm a capacidade de saber exatamente o que eles querem quando se trata de arte, de audiovisual, etc. Você acha que você realmente acha que você sabe o que era melhor pro roteiro do The Last of Us 2 do que os criadores? Até porque essa franquia, no geral, é muito sobre você aceitar ali as coisas que você não quer, as coisas que você não gosta. Exatamente. Bom, eu vi muita gente da nossa área, de crítica, de galera que comenta audiovisual, tava falando uma coisa que é bem verdade. Muita gente consome The Last of Us e fica achando que é sobre matar zumbi, dar tiro em gente, entendeu? E facções criminosas e sabe, gente com metralhadora em cima de carro dando tiro em zumbi, entendeu? Cara, você perde uma oportunidade de apreciar, digamos assim, muito mais coisas que tem nessa história. Porque, na verdade, esse aspecto que vocês estão prestando atenção é o menor de todos, né? Como eu disse, The Last of Us, ela é muito alegórica. Tudo tá em função da mensagem que o jogo quer construir. É tão sintético isso que quando você joga o jogo, não tem situações que não estejam servindo a narrativa. Tudo tá apontado diretamente pro que tá querendo ser construído do ponto de vista de discussão. Entendeu? Não tem nada no jogo que você fala, não, aqui é pra matar bichinho. Não tem. É um jogo até que eu acho que ele é econômico nessa parte divertida de propósito. Ele quer te colocar na imersão daquela desgraça toda. E a arte é isso, gente. Você vai consumir um material, no caso, uma série... Você vai ver aquilo só na superfície? Beleza, é um direito seu, claro. Mas... Assim... Tenta, né, cavar um pouco, ver o que existe realmente ali pra ser absorvido. E não fique frustrado porque ninguém te prometeu isso. Essa é a minha questão, entendeu? Se The Last of Us tivesse prometido ser uma série de dar tiro em zumbi e de ação, etc., eu até entenderia de você ficar frustrado, apesar de eu não concordo. Eu acho que pode mudar o material. Agora, nem é. A promessa não é essa. Em nenhum momento alguém tá falando pra você, não, a partir de agora vai ter muita coisa irada. Tipo, não é isso, entendeu? Não, a gente vai... É irado, mas é irado por motivos que talvez você não aprecie, enfim. Então, eu acho que é sempre um exercício muito legal de ver a galera na internet reagindo às coisas. A gente sempre acha que as pessoas vão pistolar com uma coisa e, na verdade, elas pistolam com outra, que é pior ainda, sabe? É muito engraçado. E eu vi, inclusive, muita gente incomodada não com o fato, por exemplo, do relacionamento entre dois homens. Não era muito isso. Eles estavam putos com a mudança narrativa. Tipo assim, não, mudou a história do Bill. Tem gente que só odeia a mudança. Isso, mesmo, eles odeiam a mudança. E eu li outras pessoas mais coerentes, até tem um cara legal chamado Iago, que eu sigo lá no Twitter, que ele tava falando sobre o fato de que ele acha que, apesar do episódio ser bom, a gente, digamos assim, o que o acontecimento no jogo contribui mais para o aspecto geral da história do que essa, entendeu? Digamos assim, lá tem um enforcamento e tem essa coisa super agressiva, os personagens eles não cedem as fraquezas, então assim, fica tudo meio na subjetividade de que apesar dos personagens terem sentimentos, eles estão reprimindo esses sentimentos, tal, e isso contribui mais digamos assim, pro desenho geral da história do que ter essa história de amor no meio. Eu até consigo compreender o ponto que está sendo feito, mas eu acho que aqui acrescentou com uma super riqueza outras coisas que são igualmente válidas. Até porque esse tipo de coisa já existe na série. Isso, aquilo que eu falei, né? Só uma redundância, né? Não, pô,
a gente tá falando, novamente, de um episódio ali que mostra a esperança perdida de uma mulher indo com a criança, com o bebê, né? Aham. Indo em direção à morte, achando Sim. que ela tá indo pra salvação. Então isso já é uma situação onde já mostra essa... Não é como se tivesse faltando esse pedaço, Uhum. Não, eu concordo na totalmente. minha opinião, claro. É. E aí, assim, pra concluir os meus pensamentos sobre esse episódio, eu acho que mostrou muito bem o que é a série, mostrou muito bem o que a gente pode esperar dos próximos episódios. E eu acho que, assim, não teve... É como se fosse uma coisa... A gente viu os primeiros 2 episódios, eles são bons, mas esse ele é muito bom. Ele mostra o tamanho da ambiciosidade dos caras, sabe? E depois vão ter outros episódios pra frente que fazem coisas semelhantes. E demonstra aquilo que eu tinha falado no nosso primeiro episódio, de como esses arcos, mini arcos narrativos que existem dentro da história de The Last of Us sempre trazem aspectos novos sobre o mundo ou sobre os conflitos de personagens emocionais que vão ser debatidos, entendeu? Então esse é um arco. E aí depois viram outros, sabe? Que vão ser construídos com a mesma maestria, às vezes mais curtos, às vezes um episódio inteiro, mas vai existir isso também. Não faltam arcos, assim, o jogo é aquele gênero road movie, né? É um jogo de... Você vai conhecendo gente, né? Isso, então os personagens vão trilhando lá um caminho, tem gente que vai, tem gente que vem. Tem gente que chega pra ficar... Isso aí, encontros e despedidas. É exatamente isso, então vai tendo todo tipo de arco e a gente vai conhecendo mais daquele mundo e a gente vai conhecendo mais das pessoas, todo tipo, como cada pessoa foi afetada e como elas decidem seguir a vida ali. É muito foda. Eu vou dizer pra você que foi esse o momento que a série me fisgou de vez, entendeu? Não é que eu estava muito reticente com a série antes, de forma alguma, eu tava gostando, mas aqui elevou muito a minha expectativa, sabe? Aqui realmente mostrou que, putz, tem potencial pra criar coisas fantásticas. Eu acho que vai ser difícil um episódio dessa temporada ser melhor do que o episódio 3. Acho até porque ele é o primeiro que faz algo assim bem ousado, né? Então ele já meio que criou, né? Agora os outros eles vão sempre se comparar ao episódio 3, né? Tipo, mas você acha que é melhor que o episódio 3? Mas é tão emocionante quanto o episódio 3, mas é tão bacana quanto o episódio 3. Acho que vai existir isso a partir de agora, com certeza. Eu acho que vai existir um episódio muito... Assim, ele vai ser diferente, mas eu acho que ele vai ser muito impactante, tanto quanto o 3. Que é... a gente pode falar do jogo, assim? Não, mas você não pode falar associando com o episódio. Eu acho que momentos do jogo focados na ele. Eu acho que ali vai existir um grande impacto. Claro. Mas aí a gente tá falando de momentos que são impactantes pelo simples fato de que a narrativa não tem como fugir, né? Esses são os pontos de virada da história que vai ter que ter, né? Aí vai ter que ver a maestria dos caras pra construir essas situações, né? Que eles já demonstraram que eles têm bastante. Que já demonstraram desde o primeiro episódio, Sim. inclusive. Sim. Mas assim, eu acho que vão ter outros momentos que eles também vão fazer episódios dessa forma, que é um arco ali que a gente vai explorar a vida dessas pessoas que eles conhecem, etc. Mas que estão mais ligados com o segmento da história, então talvez eles sejam ainda... Eles vão ser talvez melhores do que esse, mas vão ser bem impactantes, porque eles vão impactar diretamente a história dos dois, né? Pro bem ou pro mal. Então... assim, pra ser bem aberto com o público, a gente já viu metade. Eu vi até o episódio 5. Eu vi um a mais, aí decidimos parar agora, porque a gente quer ver os episódios em qualidade alta na hora que passar na televisão e ter essa experiência também de ir assistindo semana a semana. Pra ficar mais próximo também. E, assim, até onde a gente já viu, sem dar spoiler, eu acho que todas essas coisas se mantêm. Então, já é um bom sinal pra série. Não me parece ser algo que na segunda metade vai degringolar. Eu conversei com pessoas que assistiram já inteiro e elas elogiam muito a temporada inteira. Então, eu acredito que a gente vai ter um grande finale aí muito interessante, muito legal. Tô muito feliz, cara. Eu acho que a HBO tá num momento excepcional. Eu até tava assistindo outras coisas, tava assistindo The White Lotus, não sei se você assistiu. Sim, gosto muito. Mas eu achei, até que você me recomendou, né? Eu lembro disso. Acho que foi. Muito bom, muito bom. A HBO tá... Eu pessoalmente considero que a HBO tá num momento agora que ela tá com o melhor catálogo de streaming. Assim, digamos assim, a fotografia de agora é muito boa. Esse ano, 2022 inteiro e o início de 2023 tá sendo muito bom pra HBO.
Então tem muitas produções lá que, sabe, que você vê que o negócio é um crafting, sabe, muito cuidadoso. Eu acho que essa filosofia deles também de fazer menos, mas com mais qualidade, tem se mostrado uma estratégia legal. Na contramão até de inovações que tiveram nessa área de lançar muitos episódios na sequência. Eles apostaram agora em The Last of Us nesse produto de lançar um por semana e tem sustentado o hype. As pessoas estão lá, né, domingo à noite, mesmo com o Big Brother, mesmo com a prova de eliminação. Não, é eliminação? Domingo, a prova do líder? Paredão, votação. Isso, é muito forte. É uma grande Mas concorrência. mesmo assim, tá todo mundo lá assistindo The Last of Us, né? Muita gente, e aconteceu um fenômeno agora que por conta disso, a galera assiste no dia seguinte, né? Então hoje ainda é um dia onde muita gente assiste, verdade. porque as pessoas pulam por causa do paredão. Então, muitas decisões ousadas, arriscadas, e eu acho que tem que ter muita fibra pra manter essa filosofia da empresa, mesmo no momento onde a gente teve muitos sinais trocados, digamos assim, né, pra outros caminhos, sei lá. Uhum. É que ela, assim, pra eles ela é lançada é um horário nobre, então já vem desde, sei lá quanto tempo atrás, mas Game of Thrones já era assim, é um negócio muito bem consolidado. Sim, não, as séries antigas deles também já praticavam essa faixa, funcionou. Mas eu tô dizendo, agora não é mais o mesmo momento assim, do que quando isso foi decidido, né? Mas eu já nem considero tão contramão assim, porque veio o Disney Plus e não seguiu o modelo da Netflix, né? Sim, sim. Teve quem viu que, olha, mas apesar de que eu acho que o Disney Plus é um motivo diferente, é mais estratégico, assim, é mais comercial do que o viés artístico que talvez exista mais por trás da HBO. Eu acho que no caso da Disney, pelo menos lá no começo, era Mandalorian, acho que foi a primeira série original. Então, como que a gente mantém as pessoas ainda aqui, assinando. Porque eles ainda estão construindo o catálogo, então você não tem muitas coisas pra assistir novas, né? Você tem as coisas antigas e tem essas séries que são novidade e aí você mantém por mais tempo a pessoa assinando. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acredito que sim. E HBO, na verdade, não, né? Eu acho que tem até uns períodos onde não sai. Assim, sempre sai coisa, mas coisas assim, uau, tal. Você tem uns momentos que não tem. E fora as pérolas mais escondidas, eu diria, da HBO, assim. Nem tão escondida, mas Barry, por exemplo, é uma série incrível, que não é tão falada quanto... Então... e assim, eu fui assistir The White Lotus e porra, é super inovador também, o fato de... Não super inovador, mas muito interessante. Cada temporada tem um elenco e muda de lugar. Você viu as duas? Eu comecei a segunda temporada agora, assisti 3 episódios. E digamos assim, vai explorar aqueles temas de uma forma bem subjetiva no começo, né? E faz várias rimas, com rimas visuais. É uma série bastante ousada, inclusive, né? Essa segunda tá, assim... É melhor que a primeira? Putz, eu não sei. É porque, assim, a primeira tem... O meu personagem favorito é o gerente da primeira. Muito bom. Fantástico. Mas a segunda tem muita coisa interessante nas rimas, acho que mais até do que na primeira. E a ligação com o misticismo, com a mitologia. Você já reparou que tem muito... Sim. Os quadros ali, aquela arte, acho que é barroca. Sim. Então tem muita coisa ali, tem muitos simbolismos. Tem essa coisa de que os episódios na primeira temporada e na segunda até agora sempre começam no mar, sempre começam com a correnteza, com a confusão da água. Tal. Enfim, não vamos falar de The White Lotus aqui, mas eu tô dizendo, HBO, digamos, teve um momento onde outros serviços de streaming estavam com muito destaque, e obviamente, são momentos e momentos, né? Netflix também tem coisas ótimas, teve Stranger Things que a gente cobriu aqui, maravilhoso, mas HBO, ela consegue uma congruência, assim, que eu invejo, assim, eu acho muito foda. E que bom que The Last of Us tá na mão de gente que também deu abertura pro Neil Druckmann se envolver e fazer a coisa do jeito que tem que ser. Pelo que eu entendi, ouvindo até os podcasts deles lá, os produtores, eles foram muito generosos de não interferir tanto na visão artística ali dos realizadores. Então, por isso que a gente tá tendo essa resposta tão da hora e... Por isso que eu acho que esse episódio, inclusive, vai aparecer em premiações aí do ano. Acho que vai ganhar prêmios, vai concorrer aos prêmios, com certeza. Os atores, acho que é super possível que isso aconteça. A gente fala bastante do Neil Druckmann, obviamente, mas também muito mérito do Craig Mazin, o cara que fez Chernobyl. Sim, um cara muito foda. Dupla sensacional. Sim. Se consolidou aí e tá entregando... Sim, é a primeira grande série do ano e a gente vai chegar lá no final e ela vai ser uma das maiores, não tenho dúvida.
Bom, vamos esperar, né? Acho que a gente comentou tudo, né, Vitor? Acho que a gente passou por... Sim, eu só queria fazer uma curiosidade aqui, que eu tinha anotado até que o... É porque tem a trilha sonora, eu falei lá no primeiro episódio do podcast, que é o mesmo compositor do jogo. O argentino, Gustavo Santaolalla. Só que nesse episódio tem um momento que não usam uma música dele e você vê claramente a diferença, porque a trilha dele tem predominante uso do violão. E aí usa a música do On the Nature of Daylight, que é do Max Richter, compositor. É piano? E ela toca, acho que é corda, né? Corda. E ela toca em filmes do Scorsese, do Villeneuve. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Ah, tá. É A Chegada e Ilha do Medo. Uma música... A mesma música. Isso, a mesma música. Ela se tornou popular, assim, entre alguns cineastas. Só uma curiosidade aí, pincelando pra ver, assim... que a galera tem bom gosto, além de tudo. Interessante, né? Já entrega um pouco das referências também, né? Isso, exatamente. Muito interessante. E também pontuar, né, fazendo aqui em memória da Annie Wershing, que a atriz que fez a Tess no jogo e faleceu, vítima de câncer. Hoje, né? Hoje foi noticiado. Então, eu não sei... deve ter sido... Só pra galera não confundir, né? Não é a atriz que fez a série agora, é a atriz que fez a captura de movimentos e na qual a voz, na qual foi baseada ali a estética, né? As características da personagem no jogo. E é legal porque esses jogos que começaram... O The Last of Us não foi um dos primeiros, na verdade, mas ele foi um grande jogo que já usava essas tecnologias de captura. Os atores eles já tinham mais participação, digamos assim, da construção do jogo. E foi bem esse momento onde a comunidade também começou a ir atrás de quem eram os atores dos jogos e se envolver mais com eles. Então, com certeza, ela era muito querida dentro da comunidade de pessoas que adoram o jogo, que amam o jogo. Com certeza. E, assim, não foi um dos primeiros. Acho que a gente já viu esse tipo de coisa em Mortal Kombat, né? Mas aquilo lá era mais... mas foi um dos primeiros a, assim, elevar o potencial da atuação. Ali, tipo, você tem na mão um material extremamente dramático, com muitas camadas pra você... Assim, você vai atuar. É isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que a gente talvez tenha feito bem de parar pra comentar o episódio 3, porque eu acho que ele tem muita coisa. E como ele é meio pseudo-filler, então ele é tratado separado. Tratamos do terceiro episódio. Quem sabe a gente não vai fazendo de 2 em 2 aí, já que o 5 é tão... O 5 é bem legal. Tão impactante também. O 5 é muito bom. Talvez a gente faça, dependendo do feedback de vocês, talvez a gente volte aqui no final da temporada pra comentar. Sim. Eu tenho um vídeo bem interessante que eu pensei, bem polêmico, pra fazer no Pipocando, lá no nosso canal principal. Então talvez isso apareça também em breve. Maravilha. E é isso, Vitor. Se despede da galera. Valeu, gente. Curte aí, comenta, pede mais um vídeo pra gente voltar aqui, por favor. Isso. E um beijo a todos. Continuem vendo essa série que tá incrível. Espero que vocês estejam gostando. E principalmente deixe seus comentários aqui, porque eu li muitos comentários do primeiro episódio. A gente lê de verdade porque... Pô, a gente tá assistindo a série e quando a gente faz esse podcast é porque a gente curte conversar do podcast, conversar da série é uma coisa que é é um divertimento pra gente. Então participa da conversa aí, tá bom? Deixa isso se expande nos comentários, é muito legal. Eu vi muita coisa legal. Muita coisa da hora, detalhes que a galera percebeu. Recomendo que vocês leiam os comentários também, que você pode pescar coisas que a gente não falou aqui. A gente tem até que voltar a ler alguns comentários por aqui. Né? Ler os comentários da galera. Quando a gente voltar, talvez no final da temporada, a gente pode selecionar alguns comentários muito legais que surgiram nesses episódios. E se você tá ouvindo pelo Spotify, entra no nosso canal do YouTube também, lá Pipocando Cast, pra você seguir e também poder ler os comentários que vão ser deixados lá, né? É isso aí. Tchau, gente. Falou.